E agora vou pedir para ficarmos em pé novamente para fazermos uma leitura da Palavra de Deus em conjunto, que vai ser o texto base para a nossa reflexão esta manhã. Salmo 1. Podem abrir na Bíblia ou ler ali. A minha versão é um bocadinho diferente, por isso eu vou ler assim. Vamos ler todos ao mesmo tempo. Digam comigo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porém o caminho dos ímpios, conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, assim seja. Podem sentar, por favor. Nós somos como as árvores, nós, cristãos, devemos ser de certa forma como as árvores. Vocês já pensaram que tudo aquilo que vem da nossa vida, tudo o que é físico, tudo o que é material, vem do planeta, da terra ou do mar? Tudo. Seja a madeira com que nós construímos os bancos, as cadeiras, as mesas, seja a pedra com que nós construímos edifícios, seja o cimento, no fundo, também todos os elementos que fazem parte do cimento vêm da natureza, seja a alimentação, seja os metais, até os metais preciosos, tudo vem da natureza, o petróleo, o gás, tudo vem da natureza da criação. E mesmo aquelas substâncias que são substâncias compostas, quimicamente compostas, os elementos base também vêm da própria natureza, porque partem de tudo aquilo que a criação de Deus oferece. Jesus ensinou grandes verdades espirituais a partir da natureza, a partir da criação. Vocês, se lerem as parábolas, vão entender que ele falava da pesca, da vida do campo, do tempo, do estado do tempo, das árvores, da alimentação, da agricultura, da vegetação, da vida animal, da pastorícia. Falava daquilo que era a vida das pessoas. Porque ele falava de uma mensagem que as pessoas pudessem compreender, desde uma criança até uma pessoa mais velha, desde os mais letrados aos mais idosos, todos pudessem entender a sua mensagem. No fundo, nós somos como as árvores e elas ensinam-nos muitas coisas. Eu gostaria de meditar esta manhã sobre algumas coisas que as árvores nos ensinam na nossa vida espiritual. A primeira delas é que uma árvore, qualquer vegetação, cresce normalmente em direção à luz. Isto é um chamado processo de fotossíntese, não é? Que faz com que as plantas sejam verdes, não é? A vegetação seja verde. Porquê? Por causa do sol, da luz. Então as plantas crescem em direção à luz. Há quase 100 anos, houve um jovem adolescente, que foi criado numa quinta nos Estados Unidos, filho de uma família cristã. E este rapaz começou a explorar as coisas da natureza, a interessar-se pelas coisas da natureza. Primeiro, eles viviam em Chicago, mas ali nos anos 20, mais ou menos, do século passado, havia muita criminalidade, muitos gangsters em Chicago, e os pais, para salvaguardar os filhos daquele clima, eles compraram uma quinta longe da cidade de Chicago e foram para o campo. E ele era muito jovem e começou a explorar a natureza, começou a ter contacto pela primeira vez. Ele tinha nascido numa cidade, uma grande cidade, pela primeira vez começou a explorar a natureza. E começou a descobrir coisas interessantíssimas, porque a natureza é muito interessante, tem coisas muito interessantes.
E a certa altura os seus pais faziam alguma agricultura naquela quinta e semeavam batatas, entre outras coisas. E guardavam as batatas num casarão, um casebre, enfim, de madeira, lá na propriedade, e aquilo depois era tudo, estava sempre fechado, mas entre as madeiras havia umas frinchas. Então ele reparou que um monte das batatas que tinham sido colhidas e que estavam ali no escuro, quando havia uma frincha ou duas de sol, onde entrava a luz do dia, e então a batata começou, a certa altura começou a grelar. E ele descobriu que o grelo da batata crescia em direção à luz que vinha do sol. E ele começou a pensar, há de haver uma razão que justifica isto. Não é por acaso que isto acontece. Com certeza que acontece. Porque todas as batatas começavam a grelar era em direção ao sol. Em direção à luz, àquela pequena luz que entrava por aquela pequena frincha. Então ele descobriu que, de facto, havia ali um elemento vital, havia ali qualquer coisa. E a partir daí, ele depois tornou-se um cientista social e ele desenvolveu uma teoria da tendência formativa para o universo, onde ele concluiu que o universo tem uma tendência para a complexificação. E mais tarde desenvolveu esse princípio para os seres humanos e chamou-lhe tendência atualizante, que mostra que os seres humanos têm uma tendência para atualizar as suas potencialidades se não tiverem bloqueios que o impeçam. Enfim, isto é uma história muito comprida e ele tornou-se, talvez, muitos consideram o psicólogo mais importante do século XX na América. Chamava-se Carl Rogers. Ora, ele descobriu que a vida vinha da luz e que o grelo da batata crescia em direção à luz. E sabe o que é que diz lá João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Amém. E não há nele trevas nenhumas. Amém? Deus é luz. Logo, se nós queremos ter vida, nós temos que crescer em direção à luz. Assim como a vegetação e as aves crescem em direção à luz, nós devemos crescer também em direção a Deus. Mais tarde, em João capítulo 8, nós lemos, falou depois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Amém? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Deus é luz, mas o Deus feito carne, Jesus Cristo, o Verbo divino, ele assumiu-se a si próprio, eu sou a luz do mundo. Então nós precisamos de crescer em direção a Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ele é aquele que nos inspira em todas as coisas e por isso nós precisamos de o conhecer para poder imitá-lo, para poder caminhar em direção a ele. Eu sou a luz que vim ao mundo, disse ele noutra altura, mais adiante no capítulo 12, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, para que o ser humano não esteja em trevas espirituais, precisa de encaminhar-se em direção a Jesus, tal como as aves crescem em direção à luz do sol, à luz do dia. Eu sou a luz que vem ao mundo. Mas mais tarde ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Espera aí. Mas ele, Jesus Cristo encarnado, já não está no mundo há muito tempo. Então como é que é? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então e depois? A resposta está em Mateus capítulo 5. As palavras de Jesus para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, enquanto esteve entre nós, corporalmente, Jesus foi a luz do mundo. A luz de Deus manifestada entre os homens. Mas a partir do momento em que ele subiu ao céu, é a igreja, são os cristãos, são os discípulos de Jesus, que são constituídos como luz do mundo. Amém? E esse é o papel que nós devemos desempenhar. Mas como árvores, nós precisamos crescer em direção à luz, em direção a Deus, em direção a Jesus. Como as árvores, nós precisamos de ficar firmes, de pé, mesmo durante as tempestades. Nós vemos que é muito raro haver árvores que, enfim, que facilmente caem no meio de uma tempestade. Muitas vezes acontece os postes caem, os semáforos caem, as casas desfazem-se, especialmente aquelas casas que são feitas de madeira, não é?
quando há uma ventania maior, mas normalmente as árvores ficam firmes. Não é? E nós precisamos, como as aves também, de ficar firmes perante as tempestades da nossa vida. Não é? Diz lá, vigiai. Paulo diz aos Coríntios, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Sejam homens, sejam pessoas verticais, fiquem firmes, perseverem. O problema do cristão não é crer em Deus, o problema do cristão é guardar a sua fé. Quantas pessoas um dia deram sua vida a Jesus, fizeram um compromisso com Cristo na sua vida, mas depois, na primeira esquina da estrada, por uma razão ou por outra, por uma razão absolutamente risível, sem pés nem cabeça, começam a perder a fé, não fazem nada quanto a isso, e às 2 por 3 já não têm fé, já perderam aquilo que tinham ganho, não se portaram varonilmente. O apóstolo Paulo está a escrever aos Coríntios, e sabe que naquela altura havia muitos problemas, em que havia confusões em relação às funções de cada género, e ele disse, portem-se varonilmente, sejam firmes, sejam firmes. Amém? A firmeza da fé é fundamental. Paulo diz noutra altura aos Colossenses, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. A ordem e a firmeza da vossa fé. Isto significa que nós precisamos de firmarmos na fé. Não é na política, não é nas circunstâncias que estamos a viver que nós temos que firmar os nossos pés. É na fé que uma vez nos foi dada. Como diz o apóstolo Judas Tadeu, a fé, a nossa santíssima fé. Paulo dizia a Timóteo, guarda o depósito. Ser firme na fé. Guarda o que tens, para que ninguém te venha tirar. E há exemplos no Novo Testamento, muitas parábolas e exemplos sobre esta questão da perseverança. Nós guardarmos aquilo que temos. Irmãos, guardarmos aquilo que temos não é nós nunca mudarmos de parecer em relação a coisas acessórias, a coisas circunstanciais, a coisas que não são fundamentais na nossa fé. Guardar o depósito e guardar aquilo que é essencial. Aquilo que tem a ver com a nossa salvação, aquilo que tem a ver com o Calvário, aquilo que tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo, aquilo que tem a ver com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é que é fundamental. Porque as modas passam, as coisas mudam, a sociedade muda, a igreja muda também, naturalmente, mas aquilo que às vezes as pessoas fazem confusão e tornam-se fanáticos e tornam-se intolerantes porque aprenderam determinadas coisas que não são básicas na fé, não são fundamentais na fé, e acham que se não for assim já está tudo errado. Não, nós precisamos ter largueza de espírito para compreender que Deus trabalha de muitas formas e que a graça de Deus é multiforme. A graça de Deus apresenta-se de muitas formas, de muitas maneiras, e nós temos que aprender onde é que Deus está a cada momento. E Deus manifesta-se neste mundo através de muita gente, de muitas formas. É tal multiforme graça de Deus, mas aquilo que é fundamental, nós não perdermos. Amém? Regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Era isto que dava prazer ao apóstolo Paulo, que o fazia regozijar-se, que o fazia alegrar-se profundamente, que os irmãos da cidade de Colossos, onde ele tinha passado, para quem ele era um pai espiritual, mesmo com ele à distância, eles tinham guardado aquele depósito, eles tinham guardado aquele tesouro da fé, eles permaneciam firmes, e era essa a notícia que chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo. Mais do que resistentes, nós precisamos ser resilientes. Resistente é uma pessoa que resiste a dobrar-se, resiliente é aquele que, se for preciso, dobra-se, mas não sai do sítio. Não é? Isto é um princípio da física, depois foi adaptado à psicologia, mas na vida espiritual também acontece. Quando as pessoas são demasiadamente rígidas, tendem a partir. Entende o que eu quero dizer? Rígidas com aquilo que não é fundamental. Tendem a partir. Quando nós somos mais flexíveis, nós somos resilientes
e nós permanecemos. Sobretudo sejamos verticais. Portai-vos varonilmente. Fiquem firmes naquilo que receberam. E da mesma maneira, como uma árvore no meio de uma tempestade, no meio dos ventos contrários, e muitas vezes os ventos são contrários à fé de quem segue Jesus, de quem tem um compromisso com Cristo. Os ventos são de facto contrários. Mas nós permanecemos firmes naquilo que é a essência da nossa fé. Outro aspecto fundamental em que nós devemos imitar as árvores é na questão de respeitar as nossas raízes. Nós precisamos de respeitar as nossas raízes. São as raízes que sustentam as árvores. As árvores ficam firmes, porquê? Por causa das suas raízes. Muitas vezes a área e o volume da raiz é correspondente ao volume ou à área da copa da árvore. Muitas vezes tem o mesmo tamanho, mas não se vê. Fica debaixo do chão e nós não temos essa consciência. Mas muitas vezes tem o mesmo tamanho da copa. É grande, se a copa for grande, a raiz é grande também. E está ali firmada na terra para dar segurança. E nós devemos respeitar essas raízes. Era o que Paulo dizia a Timóteo, como eu citei há pouco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem, as nossas raízes é que nos alimentam. Amém, irmãos? Há muito crente por aí que não tem raízes. E o que acontece é que quando as raízes são fracas, a árvore não subsiste. À primeira tempestade, à primeira dificuldade, a árvore não permanece de pé. Mas são as raízes que nos alimentam. São as raízes que alimentam a árvore, que sustentam a árvore. A árvore está viçosa, está de pé, dá fruto, dá folha, está verde, está de boa saúde. Porquê? Por causa das raízes. Mas as raízes não se veem. Então é importante aquilo que não se vê na nossa vida, aquilo que são as nossas raízes, aquilo que nós incorporamos, digamos, que nós apreendemos da fé e que é a base daquilo que nós queremos. Isso são as nossas raízes. E quando as nossas raízes são sérias, são fortes, então venha aquilo que vier. Nós estamos lá, nós estamos firmes. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, disse Jesus, e permaneço no seu amor. Então, nós amamos Deus, se nós guardarmos os seus mandamentos. Podemos encher a boca com Deus. Podemos encher a boca de amor, para falar uma linguagem de amor, encher a boca de Deus, mas se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, isso é tudo palavras vãs que saem da nossa boca, não tem qualquer sentido. Então, irmãos, respeitar as nossas raízes. Sabe, o bom ensino da palavra é uma boa raiz. Por isso é que é importante ouvir a palavra de Deus. Por isso é que é importante ler a palavra de Deus. Por isso é que é importante meditar na palavra. Não é só ler. Ler à corrida. Eu este ano vou ler a Bíblia 3 vezes. Olha, eu vou já dizer, eu nem sei se leio uma, quanto mais 3. Sabe o que é que essas pessoas fazem? Leem à corrida. Tumba, tumba, tumba. E aquilo é como... Desculpe lá a expressão. É como estar a comer sopa, mas estar a ver televisão ao mesmo tempo e não acerta na boca. A sopa vai para lá, vai para cima, e às 3 a pessoa fica com a cara toda suja e não come nada. Porque a Bíblia precisa de ser apreendida, precisa ser... Nós devemos meditar na palavra. Não é só ler. É deixar que isso deixe ao nosso coração e suba à nossa mente. Amém? Porquê é que é importante vir à igreja ouvir a palavra de Deus? Porque durante pelo menos meia hora vocês estão aqui a ouvir aquilo que eu tenho a dizer e têm que apanhar comigo e ficam a pensar no que eu digo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não precisa só ser lida, precisa ser meditada. Nós podemos meditar na palavra de Deus, para que ela possa produzir fruto na nossa vida. E o ensino da palavra é uma boa raiz, a oração é uma boa raiz, a comunhão com Deus é uma boa raiz. Estas são as raízes da vida do cristão. E quando nós não fazemos isso, a nossa raiz começa a ser muito fraca e nós começamos a ficar em perigo, como uma árvore que tem uma raiz miserável. Amém. Qualquer momento pode cair para lá. Precisamos ser como as árvores também. Já repararam que as árvores,
Uma das coisas que elas fazem é que dão sombra aos afogueados desta vida. Uma pessoa, está tanto calor hoje, está ali uma árvorezinha, ainda bem, vão para ali debaixo à sombra. Coisa tão boa e tal. E a pessoa fica ali a descansar um bocadinho, renova as suas forças para depois seguir o caminho. Porque está debaixo da canícula, do calor intenso, com o sol na moleirinha e cheio de calor, e dali tem uma sombrazinha tão boa. Nós somos chamados também para dar sombra aos afogueados da vida, descanso aos que caminham. Já viram que as árvores muitas vezes servem de descanso? Aquelas árvores grandes aos próprios animais. Há animais que, na força do calor, se deitam à sombra das árvores para descansar. Tanto animais normais como os animais selvagens em África. Quando está muito calor, os leões vão-se pôr à sombra. Normalmente eles caçam de noite, porque não está tanto calor. Então passam o dia a dormir. E então, quando é aquele tempo mais quente, quando está o sol no pino, eles encontram uma sombra para não estar a apanhar com o sol. Essa é uma das vocações das árvores. Outra é dar abrigo aos que voam, dar abrigo aos pássaros. Não é? Nós vemos as árvores servem de abrigo nos seus ramos à passarada. E sabe uma coisa? Nós também somos como as árvores, ou devemos ser como as árvores, no sentido de darmos abrigo àqueles que caminham ou que correm, mas dar abrigo também àqueles que voam. Há uns que na vida têm fases em que voam, mas mesmo aqueles que voam precisam, por vezes, descansar, como as árvores fazem nos ramos das árvores. Há outros que na vida correm, e aqueles que correm também precisam descansar, por vezes. E os que andam também. E depois há aqueles que rastejam. O que importa é não parar. Mas nós somos chamados a ser como as árvores neste sentido. Que todo o ser humano, e já agora a restante criação, encontre descanso e refúgio em nós. É tão glorioso, tão abençoador, tão fantástico. Nós podemos ser pessoas, como cristãos, que alguém que precisa de ajuda venha ter connosco. Precisa de um conselho, precisa de uma palavra amiga, precisa de uma oração, precisa de desabafar. Venha ter connosco. Venha encontrar descanso debaixo dos nossos ramos. Venha encontrar abrigo como as aves nos nossos ramos. Nós somos como as árvores, para dar sombra aos afogueados da vida, descanso aos que caminham e correm e abriga aqueles que voam. Nós também somos chamados a ser como as árvores, no sentido de enfrentar as diferentes estações, em especial as desfavoráveis. Não necessariamente tempestades, mas há estações do ano que são mais cáusticas para as aves, para determinadas aves. Há umas que são mais interessantes, que não são tão duras, outras são mais duras. E elas fazem todas parte do ano, fazem parte do clima. As aves não podem fugir, não podem emigrar enfim, para um país mais quente, quando está inverno e está a nevar e faz um frio terrível. Eles não podem sair dali, o lugar delas é ali. Portanto, elas vão apanhar com as várias estações do ano. Mais calor, menos calor, mais chuva, frio, neve, gelo, o que for. Sol, o que for. Então nós somos chamados a passar na vida por várias situações também. Jesus disse um dia aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, quer dizer, passareis por aflições. Ele sabia. Todos nós passamos algum momento na nossa vida mais aflitivo do que outro. Alguns momentos mais difíceis do que outros. Eu não vos vou perguntar, mas de certeza que todos vocês, eu próprio, já passámos por momentos de aflição, por momentos de luta, por momentos de dificuldade. E também passámos por momentos de bênção, de alegria, de prazer, sem problema. Portanto, há várias situações na vida que nós passamos, tal como as árvores, porque os tempos vão mudando. Mas que nós saibamos
estar em cada tempo que venha. É um bocadinho como aquelas pessoas que, perante a vida, perante a idade, não sabem posicionar-se perante a idade. Quando têm 60 anos, dizem, quando eu era jovem é que era bom, este negócio é uma porcaria. Ouça, aprenda a viver com a idade que tem. Cada idade tem uma beleza própria. Eu não trocava a idade que eu tenho por ter 20 anos agora. Não trocava, não. Vocês pensam que isto é conversa, mas não é. Não trocava. Cada idade tem o seu contra e o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. E é preciso nós encontrarmos em cada idade a beleza própria para nos sentirmos bem com a idade que nós temos. Sabendo que as condições são diferentes. Fisicamente, os mais velhos têm piores condições de vida, mas se calhar, financeiramente, intelectualmente, em termos de experiência de vida, têm muito mais. Tem muito mais do que tem um miúdo de 20 anos ou 15 anos. Portanto, tudo isto tem, e nós precisamos de aprender a viver com isso. E precisamos também de aprender a viver em cada estação da nossa vida. Seja no inverno, quando vem o inverno na nossa vida, seja quando vem a primavera ou o calor do verão. Sabemos viver, sabemos estar em cada tempo, sabendo que os tempos mudam. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoperaram os ventos, e combateram aquela casa. Reparem nesta frase. Eu vou repetir. Desceu a chuva, e correram os rios, e assoperaram os ventos, e combateram aquela casa. Registrem esta frase. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Cá está a tal frase. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoperaram os ventos, e combateram aquela casa. A mesma frase, tal e qual da outra casa. O resultado é que é diferente. E caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, as tempestades vêm à vida de toda a gente. Podem vir de uma forma, podem vir de outra. Uma vez vem de uma forma, outras vezes vem de outra. Umas vezes vem através de uma doença, outras vezes vem através de um luto de alguém próximo, outras vezes vem através de problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas emocionais, seja lá o que for. Mas esses problemas, a chuva, os rios e os ventos, vêm sempre. Mais cedo ou mais tarde, não tem hora própria para vir, mas onde vir de alguma forma. E vem para todas as casas. A diferença está na construção da casa. Nós falámos da árvore e das raízes, mas podemos falar da casa e dos fundamentos. Uma casa que é edificada sobre a rocha, resiste a tudo isto. A casa que é edificada sobre a areia, não resiste. Foi isso que Jesus tentou ensinar. Portanto, meus amados irmãos, dizia Paulo aos Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Reparem que ele não fala só em firmeza, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Sabe qual é o segredo do sucesso espiritual? É ser abundante. É ser abundante. Não é só ser firme. É ser abundante. É que a nossa vida espiritual, o nosso papel, o nosso ministério, aquilo que nós fazemos para Deus, façamos da melhor maneira, com excelência e com abundância. Não é os serviços mínimos. É darmos tudo o que nós podemos. Ninguém diz amém, mas digo eu. É darmos tudo aquilo que nós podemos. Amém? Ser abundantes. Porque a abundância daquilo que dá é a maior garantia da firmeza da nossa fé. Amém. E finalmente duas coisas. Tal como as árvores, nós também precisamos dar fruto. Isto é, dar alimento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Cá está a abundância. Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Sabe, no reino de Deus nós somos conhecidos pelo fruto. Jesus disse, nós vemos a natureza da árvore pelo fruto que ela dá. A boa árvore não dá mau fruto, a árvore má não dá bom fruto. Pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto que a tua vida dá?
como cristão, qual é o fruto que tu dás? Quem é que tu alimentas com o teu fruto, espiritualmente falando? Tu alimentas alguém? Serves de inspiração para a vida de alguém? Ou as pessoas andam a fugir de ti? Vêm tão longe na rua, passam para o outro lado para não se cruzarem contigo. Qual é o fruto que tu estás a dar? As pessoas têm prazer em estar contigo? As pessoas têm prazer em ouvir uma palavra que tu tenhas para dar? Tu és abençoador, és abençoadora? Há pessoas que pensam, não, eu estou na igreja, eu estou no reino de Deus para receber. E nas últimas décadas tem-se desenvolvido muito esta ideia que é perniciosa, terrível. As pessoas vêm à igreja para receber. As pessoas não vêm à igreja para receber, as pessoas vêm à igreja para dar. E na medida em que dão, elas recebem. Por isso é que, como o nosso irmão dizia aqui, o Marcos, mais bem-aventurada coisa é dar do que... É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que dá sempre recebe. Dar fruto. Será que na tua vida estás a dar fruto a alguém? E não só fruto, mas diz que no Salmo, voltando ao Salmo 1, versículo 3, diz: pois o justo será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que é que isto quer dizer das folhas? Quer dizer medicação, quer dizer cura. Os mais jovens não sabem, mas antigamente nas nossas cidades havia umas lojas chamadas ervanárias. Ainda me lembro de uma aqui em Setúbal. Cheguei lá uma vez. Ainda há. E as pessoas tinham várias ervas, que depois as pessoas iam comprar assim uma porçãozinha, um saquinho, para fazer um chá, ou para os nervos, ou para o fígado, ou para não sei o quê, que fazia bem a isto, ou fazia bem àquilo, etc. Os medicamentos químicos são todos feitos a partir destas ervas, a partir das substâncias que a natureza nos dá, como eu disse de início. Ou seja, as árvores, a folha, o facto de dizer que as folhas que estão lá viçosas, quer dizer que aquela folha tem potencialidade de curar. Vocês sabem que nas selvas, na Amazónia e noutros lugares do mundo onde a civilização ainda não chegou, como é que as pessoas curam as suas enfermidades? Com as folhas. É ou não é? Tudo. Porque eles sabem, e aquilo é uma sabedoria ancestral que vai passando de geração em geração, que se fizer uma tisana com aquelas folhas, aquilo é bom para isto, é bom para aquilo, e é assim que eles vivem. E às vezes têm mais saúde do que nós. Não é? Então nós devemos ser como as aves também, neste aspecto. Que a nossa vida sirva de cura para aqueles que estão doentes à nossa volta. Amém? E olha, irmãos, a sociedade está doente. A sociedade está muito doente. Esta semana eu estava a partilhar com alguém. Eu tenho me sentido tão incomodado. Porque as pessoas parecem que perderam a noção do bom senso, a noção do ridículo, a noção da ética, a noção daquilo que é justo. E hoje disparam para todo lado, toda a gente dispara para todo lado, diz os maiores disparates, as coisas mais que eu disse assim, ou estou a ficar velho, ou não percebo o que é que se passa, nunca vi as coisas assim desta maneira. Isto é fruto de uma certa cultura que se foi desenvolvendo durante muitos anos. Mas nós somos chamados a ser como as aves, a alimentar as pessoas, a curar as pessoas, a dar abrigo às pessoas, aos afogueados desta vida. Somos chamados a viver em direção à luz, em direção a Jesus, que Ele seja a inspiração da nossa vida em todas as coisas. Não use costumes, não doutrinas de homens, mas o exemplo e a palavra de Jesus seja a nossa luz em todas as coisas. E sabe o que é que resulta daqui?
quando nós pomos isto em prática na nossa vida, uma coisa muito simples. É que ao contrário dos ímpios, nós não somos espalhados pelos ventos desta vida. Diz aqui no Salmo 1, não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Vocês que nasceram no Alentejo, se calhar muitos dos que estão aqui, ou são filhos de alentejanos, sabem que havia uma eira, antigamente, molhava-se o milho, para quê? Era dar umas trolitadas, não é? Uma cena qualquer, não sei como é que se chama, batia-se no milho. Como é que era, irmão Joaquim? Não. Eu era com mais, lidava mais com tringa, veia, santeio. Pronto, ok. Então sabia muito. E o que é que acontece? Aquela capinha, não é? Depois o vento levava aquilo e ficava só o grão. Ficava só o grão. Então, nós, os ímpios, são como essa capinha que o vento leva. Mas nós somos como o grão. Não é? Nós servimos para alguma coisa. E Deus guarda-nos, Deus cuida de nós. Não somos como os ímpios. Deus conhece o nosso caminho, que não perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E quando estava a ler esta frase, o caminho dos ímpios perecerá, comecei a pensar naquelas excursões que se fazem à volta da montanha mais alta do mundo, que é os Himalaias, e os primeiros exploradores que começaram a subir aquelas montanhas, milhares de metros de altitude, a partir de certa altura o ar fica rarefeito, há pouco oxigênio e é difícil respirar, e eles descobriam que no Tibete, ali precisamente junto ao sopé daquelas montanhas, havia um povo que lidava bem com as alturas, que não tinha dificuldades em respirar e conheciam os caminhos, eram os Sherpas. Então eles começaram a contratar os Sherpas para quando queriam subir, fazer lá aquelas subidas até ao alto da montanha, tentar conquistar algum monte, né, algum pico. Eles contratavam os Sherpas para ajudar a carregar as coisas e para indicar os caminhos. Então, nós podemos dizer, quando diz aqui que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, quer dizer que Deus é o nosso guia quando nós subimos à montanha, quando nós enfrentamos pouco oxigênio, quando nós podemos falhar o caminho, errar o caminho, e muitos morreram enregelados porque perderam-se, não tinham guias competentes. Mas nós temos um guia fantástico. Temos o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade. O Espírito de verdade que está sobre nós e que está na igreja. E por isso eu agradeço a Deus por esta presença, a sua presença no meio de nós, através do Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade. Não apenas nos ajuda a compreender a sua palavra, a receber a sua palavra, não apenas nos torna a sua palavra viva no nosso interior, na nossa mente e no nosso coração, mas também conduz os nossos passos através dos caminhos da vida. Mas o nosso alvo é ser como as árvores. O nosso alvo final é ser como as árvores. Ou seja, podemos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Ser de alimento, de cura, de abrigo para aqueles que estão à nossa volta. Sempre inspirados, sempre fundados nas nossas raízes, inspirados pela luz que vem de cima, que vem do céu. Vamos ficar em pé. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra esta manhã, Senhor. Te agradecemos porque ela é tão gloriosa, Senhor. Porque tu manifestas o teu caráter, Senhor, através da tua palavra. E nos conduzes em toda a verdade pelo Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua presença na nossa vida. Porque nos ensinas todas as coisas. Ajuda-nos a ser como estas árvores, Senhor. A servir de alimento para os que estão à nossa volta. Aqueles que estão carenciados, Senhor. Ajuda-nos a ser fatores de cura para aqueles que estão doentes. Ajuda-nos a ser abrigo para aqueles que estão afuriados, cansados nesta vida, Senhor. Ajuda-nos a olhar para cima, mantendo as nossas raízes firmes, Senhor. Olhar para cima e ser inspirados sempre por essa luz que vem do céu.
por essa luz que vem de Jesus, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana abençoada. Que esta semana cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, possa ser como uma árvore neste sentido, Senhor. Possa ser uma bênção, Senhor, na vida daqueles que estão à sua volta, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.